Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos cinéfilos. Aqui é o Fábio Morgado no canal O Morgado Podcast. E esse é o nosso podcast número 4. Em 25 de maio de 77, em alguns pouquíssimos cinemas norte-americanos, estreava um filme que iria mudar o cinema que a gente conhece hoje. Vindo da mente do novato, do jovem George Lucas, que na verdade a gente vai ver mais pra frente que não é nada tão original assim. Ele puxou muitas e muitas referências e foi fazer uma mix ali, fazer uma salada naquele filme dele. A gente vai descobrir essas, né, e muitas outras curiosidades nesse podcast. Por isso, gente, se prepara para esta viagem inesquecível ao universo de Star Wars, indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. Ixi, rapaz, frase errada. O Morgado Podcast. Audaciosamente indo aonde nenhum nerd jamais esteve. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, a princesa Leia Organa é capturada e mantida refém pelas forças imperiais comandadas por Darth Vader. O jovem Luke Skywalker e o capitão Han Solo precisam libertá-la e Luke, guiado por seu mestre Jedi Obi-Wan Kenobi, precisa aprender a lidar com os poderes da força para encontrar o seu destino e restaurar o equilíbrio, a liberdade e a justiça na galáxia. Foi com essa premissa que George Lucas, em 73, terminou seu roteiro para criar esse universo de Star Wars. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de mais nada. Como o próprio tema aqui já fala, né, do fracasso ao triunfo, olha, Star Wars passou por uma epopeia, uma batalha, uma luta para conseguir sair. E vocês vão ver, né, nesse podcast que até o último segundo, até o último minuto, era uma promessa de fracasso, era uma promessa de não dar certo. George Lucas teve muitos problemas, muitas dificuldades desde o começo, desde a pré-produção até a produção, né? Esse é um resumo assim, já antecipado, né, do que vocês vão estar acompanhando nesse podcast, para conseguir levar esse filme, para conseguir fazer esse filme. Ele tinha o desejo de fazer Star Wars, porque era um filme assim bem que trazia uma coisa muito do que ele gostava quando ele era criança, né? Então ele queria fazer essa ópera espacial, né? Só que foi muito difícil, gente. A gente vai acompanhar, a gente vai ver. Então foi com aquela premissa que eu já falei, né? Que em 73 ele terminou o roteiro. George Lucas tirou muito das ideias dele, né? Ele se baseou muito no livro O Poder do Mito, de Joseph Campbell, que fala sobre mitologia e religião. E vários arquétipos comuns, né, de várias civilizações, né, de como é muito interligado, é muito parecido. E ele pega e ele adapta isso para a história de Star Wars. Jovem, né, ele cria o que a gente vai chamar depois da jornada do herói. O jovem que vive naquela realidade dele, né, uma realidade comum, e depois ele tem um chamado aventura. Depois ele se encontra com um velho sábio que vai guiar, que vai treinar ele por um período. Depois ele se junta com um grupo de aventureiros que vai ajudar ele. Tem a donzela em perigo, né? Daí tem o vilão. Né? E ele tem que passar por uma experiência, ele vai passar por um ciclo que ele vai crescer como pessoa e como herói, que esse ciclo, como eu já falei, é chamado a jornada do herói. E a gente vai ver que depois disso, se você analisar essa jornada, praticamente tudo foi feito, foi criado usando essa jornada. E então ele usou muito ele bebeu muito dessa fonte. Um outro artista que ele gostava muito, que era o Akira Kurosawa, ele usou muito de alguns filmes, né, alguns personagens do Akira Kurosawa também. Ele pegou assim, ele se baseou em personagens, né, que são mais engraçados, né, que são os temas, né, de comédia, da fortaleza, né, que são aqueles personagens secundários, né, que você vê o ponto de vista da história se passar sobre esses personagens secundários. Então, por exemplo, você vê ali o C3PO e R2D2, são personagens bem secundários mesmo, mas a história se passa, se você prestar atenção, se passa sobre a ótica deles, sobre a visão deles. Então, a princípio ele tinha um roteiro de 14 páginas, né, ele estava tentando vender esse filme
uma aventura no estilo de uma ópera espacial dos anos 30, né? Tipo Flash Gordon, Buck Rogers. No Flash Gordon, o letreiro do Flash Gordon é muito parecido com o letreiro inicial do Star Wars, só que é preto e branco, então talvez a filmagem seja diferente, mas a ideia é muito igual. Então você vai ver que ele copiou, né? Ele se baseou naquilo. E ele se baseou em muitos filmes da infância dele, viu, gente? Muitos filmes. Os filmes de ficção científica que vinham antes de Star Wars, no período da década de 60, 70, eles eram muito, sim, cerebrais, a época era uma época muito pessimista, né, nos Estados Unidos e no mundo, porque acho que por causa da Guerra Fria, por causa da época da guerra lá do Vietnã, por causa da época que os Estados Unidos vivia. Então sempre era filme assim, muito distópico, tipo o Planeta dos Macacos, Uma Odisseia no Espaço. Uma Odisseia no Espaço já cai mais pro cerebral, né? Filme muito intelectualizado, maravilhoso, eu acho maravilhoso. Eu, assim, vou falar uma coisa pra vocês, assim, quanto filme eu tenho dificuldades com esse filme, porque é um filme assim, que ele é uma obra de arte, como obra de arte, deixa espaço para você ter o seu entendimento, né? E eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, mas o filme, enquanto experiência de filme, experiência de efeitos especiais, de fotografia, de cenografia, fantástico, né? Fantástico. Mas é um filme que não tem como negar que é um filme lento, é um filme parado, né? Então não é um filme em si que seja para as massas. E ele chega com Star Trek, por exemplo, também, né? Como eu brinquei no começo, né? Star Trek, eu adoro, eu amo, sou apaixonado por Star Trek, tanto quanto Star Wars. Mas Star Trek também ele já cai mais pro lado cerebral também, né? Ele já tem uma outra linha. E Star Wars não, Star Wars é um filme mais assim, ao mesmo tempo que grandioso, também despretensioso, né? Ele não tem assim uma... eu sou fã de Star Wars, né, gente? Por favor, mas ele não tem assim uma grande história profunda. Ele é um filme muito épico, né? Mas ele não tem assim uma história assim tão assim profunda. É a história do menino que ele sai pra aventura, que ele tem que salvar a princesa, que ele tem que destruir o império. Então é uma história simples. Uma história gostosa de assistir. E ele tinha essa ideia. Só que ficção científica estava em baixa, né? Muito em baixa. Era assim, não era. Os estudos não apostavam nisso. Apostavam mais em dramaticidade, apostavam em história, né? História de filme de guerra. Era outra linha. Estava muito em baixa. Ninguém apostava nesse tipo de filme. Então ele passou por várias empresas, né? Foi para United Artists, Universal, todos se recusaram. Por incrível que pareça, gente, o Lucas ele ficou muito contente, porque ele não queria que esse projeto desse caísse em mãos erradas. Mas, por providência, ele acabou levando o projeto dele por um CEO lá da 20th Century Fox, o Alan Ladd Jr. Ele não entendeu o projeto. Na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Tirando o George Lucas, ninguém entendeu. As pessoas só entenderam depois do filme pronto. Vocês vão ver isso no decorrer do podcast. Ninguém entendeu. Só o George Lucas, que tinha o filme na cabeça, que tinha ideia na cabeça, o contexto na cabeça, entendeu todo o projeto dele, né? Mas esse primeiro empresário, no caso o Alan Ladd Jr., ele também não entendeu. Mas ele via a genialidade de George Lucas, né? Ele comprou a pessoa do George Lucas, ele investiu nele. Ele investiu cegamente no George Lucas e na visão dele, e não no projeto, e não no filme. O primeiro filme que o George Lucas lançou foi o THX 1138, que é um filme de ficção científica, mas também bem distópico, também bem pesado, trama bem pesado. Ele lançou com Coppola até, né, pela American Zoetrope, né, que ela era produtora do Coppola, e o filme foi um fiasco, foi um fracasso. Daí foi o próprio Coppola que fez um desafio para ele. Por que você não tenta fazer um filme leve, um filme divertido? E ele aceitou. Daí ele filmou American Graffiti, né, que era um filme de juventude, de corrida de carro, que era uma coisa assim bem que o próprio George Lucas viveu na juventude dele. E ele fez esse filme, e esse filme foi um enorme sucesso. Inclusive, o Harrison Ford trabalhou nesse filme junto com ele. Então, com o lançamento do American Graffiti, que foi um sucesso, ele conseguiu, né, uma carta branca para esse projeto, né? Daí ele começou a trabalhar no roteiro, como eu já tinha falado, e ele começou a aprimorar o roteiro do que ele tinha pensado no início. Dentro desse roteiro, teve muita mudança do roteiro original,
tá? Do que ele pensou primeiro, para depois ele foi peneirando e chegou no roteiro final, que é o que a gente tem até hoje. Abrindo uma aspas aqui, até foi lançado um quadrinho que eu até tenho aqui, que foi feito em cima desse roteiro original, que é muito interessante. Darth Vader sempre teve lá, mas o trio de heróis, Luke, Leia e Han, deu bastante trabalho para ele conseguir criar a personalidade de cada um. Nos primeiros rascunhos, Luke se chamava, era Luke Starkiller e não Skywalker, né? Ele era um general de 60 anos, né? O Han Solo ele tinha pele verde e guerras. O conceito de força teve que ser bastante peneirado, né? Até chegar ao ponto que a gente conhece. Daí o roteiro ficou muito grande, ficou com umas 200 páginas. Olha, gente, de 14 passou para 200. Daí o Lucas, o que ele fez, né? Ele resolveu aproveitar o primeiro ato e transformar em um filme. Mas como ele ficou mais de um ano trabalhando nisso, ele falou assim, não quero perder tudo, né? Ele aproveitou esse primeiro ato e guardou os outros dois para, se ele conseguisse realmente lançar o filme, e se fosse um sucesso, coisa ele conseguisse carta branca para fazer os demais, ele está usando nos demais. Daí com esse projeto em mãos ficou muito grandioso. Daqui que o George Lucas teve que fazer para conseguir mostrar mais ou menos o que ele tinha em mente, né? Assim, o que ele queria criar para os empresários da Fox. Ele contratou um projetista da Boeing chamado Ralph Maguire para fazer uns esboços, fazer umas pinturas, uns arts designs para ele mostrar para o pessoal da Fox, para eles entenderem mais ou menos o que ele estava pensando, né, em termos de criação. Daí, com essas pinturas, ele conseguiu convencer o pessoal da Fox. Eles aprovaram uma verba de pouco mais de 8 milhões de dólares para ele, né, fazer o projeto dele, começar o projeto dele. Depois de lançado o American Graffiti, como eu já falei, né, ele foi um sucesso. E daí com esse sucesso, o executivo lá da Fox, o Alan Landy, ele pegou e falou, poxa gente, o cara criou um filme de sucesso, né, ele vai roteirizar, ele vai dirigir e ele vai produzir. Ele ia ganhar 200 mil dólares para fazer tudo isso, né, no total tudo isso. Era 100 mil como diretor, 50 como roteirista e 50 como produtor, uma coisa assim. Então no total 200 mil, ele ia ganhar mais que isso. Mas o George Lucas, gente, ele muito espertamente, ele recusou e falou assim, não, tá bom esse valor, tá legal. Mas o que eu quero? Eu quero ter direito, quero que vocês me deem direito a fazer as continuações e eu quero ficar com merchandising. Daí os executivos falaram, não, beleza, tranquilo, pode ficar com merchandising, mas o que é merchandising? Eles nem sabiam o que era isso, gente, mas o George Lucas era esperto, cara. Acho que ele praticamente criou, né, o merchandising como a gente conhece hoje em dia. Daí com a produção tendo sido aprovada, né, o Lucas ele precisava montar uma equipe, montar uma força para fazer os efeitos especiais do filme. O cerne dele, o principal dele são as pessoas, né, a história são as pessoas. Não são as naves espaciais, não é a viagem no espaço, não é a tecnologia, mas isso é o pano de fundo, então teria que ser feito e muito bem feito. Então ele precisava criar uma equipe para estar desenvolvendo isso. Por quê? Porque na época não existia mais equipes de efeitos especiais, foi tudo dissolvido. É até curioso isso, né? Porque depois de 2001, Odisseia no Espaço, que tem aqueles efeitos maravilhosos, não tem mais, acabou. Não existe mais equipe, gente, de efeitos especiais. Daí ele cria, né? Ele junta uma equipe, ele chama pessoas que são especialistas em comerciais e cria a ILM, né? Industrial Light and Magic. E ele foi criado como uma subsidiária da Lucasfilm. Eles utilizaram, né, técnicos que não estavam acostumados com filmes, né? Porque eles só tinham trabalhado em comerciais. E naquele primeiro momento, gente, foi complicado, porque eles precisavam aperfeiçoar o conceito de movimento, que já era antigo na época já. Mas eles tinham que aperfeiçoar isso aí. E aperfeiçoar como? Usando o computador. Só que na época não existiam microcomputadores, não existia notebook, não existia smartphone, não existia nada disso. Eles tinham que pegar e eles próprios montar os computadores, né? Que não era nada simples. E eram computadores modulares, né? Que era montado um a um e dava bastante trabalho. Uma coisa interessante é que, se a gente for ver, né, os efeitos, a ilusão era total, porque nenhuma das espaçonaves, nada se movimentava praticamente, né, nada. Eram as câmeras que se movimentavam
passando pelas espaçonaves, e daí com esse efeito de movimento das câmeras dava a sensação de movimento das espaçonaves. George Lucas, né, porque assim foi feito assim, lógico, muitas miniaturas, né, para estar criando, né, as naves. E ele queria a maior perfeição possível, né? Ele queria que aparecesse os rebites, você pudesse olhar ali e parecesse que fosse uma coisa realmente real. Daí devagarzinho o filme começou a adquirir forma. Passado disso, né, que ele conseguiu montar a equipe dele para estar fazendo os efeitos especiais, ele junto com um grande amigo dele, né, o Brian De Palma, eles dividiram, né, o palco para estar vendo os atores, né? O Brian De Palma estava fazendo Carrie, a estranha, né, e ele pro Star Wars. George Lucas ficou mais ou menos uns 6 meses selecionando, e gente, foi milhares de pessoas que passaram ali fazendo teste. Olha, Kurt Russell, Perry King, muitos atores, gente, muitos atores mesmo fizeram teste, né, pro Han Solo. No final das contas, acabou que foi o Harrison Ford mesmo, né, que ficou, porque ele ficava lá fazendo teste, passando o texto com outros atores, acabou que ele que encarnou melhor o Han Solo, não teve jeito, aquele jeitão dele, né, meio malandro, meio despojado, não teve jeito, ficou com ele mesmo. O Mark Hamill, ele já era ele era conhecido também na época, e ele também dos atores jovens também foi o que melhor se encaixou e acabou ficando. Pra Princesa Leia também foram várias grandes atrizes que passaram também na época, um monte, mas quem melhor se enquadrou com a postura, com a autoconfiança para estar fazendo a Princesa Leia, foi uma atriz que até eles falam na época que ela era filha da realeza de Hollywood, porque ela é filha da Debbie Reynolds, né, e o cantor Eddie Fisher. E é ela que mostrou maior desenvoltura para ser a Princesa Leia. Então ela acabou se encaixando perfeitamente, né, para ser a Princesa Leia. Só que no caso desse trio, né, como assim, bem ou mal eles enquanto atores não eram assim, não tinha um nome, não tinha peso, né, a 20th Century Fox não ficou muito contente não, viu? Ficou muito feliz com essa escalação, né, para estar trabalhando no projeto. Daí o George Lucas, ele para fazer o Obi-Wan Kenobi, ele achou melhor colocar um nome mais tarimbado, mais conhecido, então ele foi em cima do Sir Alec Guinness, né, que ele já tinha trabalhado em mais de 40 filmes, ele era veterano e já tinha ganhado um Oscar em 58 pela Ponte do Rio Kwai. Então ele já tinha peso, né? Então ele achou melhor colocar um nome de peso pro filme. Como a produção de Star Wars era muito grande, cenários muito grandiosos, então eles precisaram de estúdio grande. E aonde tinham esses estúdios era em Londres, né? Lá em Londres, né? George Lucas ele encontrava os melhores profissionais de lá, né? Só que foi muito bom, mas também deu muito problema, né? Por causa do sindicato de lá, né? Então no futuro ele teve muitos problemas para gravar. Para fazer Darth Vader ele precisava de um ator que fosse grande, que fosse imponente. Então ele chamou o autorofilista, o David Prowse, que ele já tinha trabalhado para fazendo o Frankenstein um tempo atrás. Para fazer o Tarkin, né, o vilão maior, né, do primeiro filme, na verdade o vilãozão mesmo é o Tarkin, né, o Darth Vader ele acaba que sendo assim um pouquinho secundário no primeiro filme. Depois ele ganha o status quo dele. Ele chama o Peter Cushing, que já tinha trabalhado como Van Helsing em vários filmes do Drácula. Para viver o Chewie, né, o Chewbacca, também precisava de um outro ator grandão também. E eles vão descobrir, né, o Peter Mayhew, né, que ele tem 2,20 metros também, é outro inglês, né? Ele faz um teste com eles lá na Inglaterra e ele acaba entrando, né? Ele era servente em hospital antes, gente. Ele não tinha experiência nenhuma com atuação. Mas por causa da altura, por causa do porte dele, ele acaba entrando. E é bem curioso que eles tinham feito um agendamento com ele, né, uma entrevista, e ele estava sentado esperando, e quando os dois entram, né, o George Lucas, né, o produtor, o Gerard Way, ele fica em pé, né, porque como todo britânico, né, como todo inglês, ele tem esse costume, né, quando chega uma pessoa ele se levanta para cumprimentar. A hora que o George Lucas olha para ele se vira, né, pro Guerra e fala:
Acho que encontramos. E ele viveu, né, o Chewbacca até bem recentemente, né, no primeiro filme da nova trilogia, ele trabalhou um pouco, ele fez algumas pontas, mas ele já estava com bastante idade, dificuldade de locomoção, então ele fez praticamente uma participaçãozinha especial. Para os androides, né, o C3PO e R2D2, os principais, apesar de não aparecer nenhum dos dois, o Lucas queria, né, ele queria que usasse atores para dar personalidade para os androides, né? Então ele acabou que no final ele escalou o tão querido, amado, né, o Anthony Daniels para fazer o C3PO. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade aqui, ele trabalhou em todos os filmes do Star Wars, todos os filmes live action do Star Wars ele trabalhou. Eu acredito, isso eu já não tenho certeza, mas ele deve, toda vez que o C3PO aparece, acho que deve ser a voz dele também, isso eu não tenho certeza. E o Kenny Baker, né, fazendo o R2D2, né, apesar dele só manipular e controlar e virar a cabeça. Diz o Kenny Baker que, numa entrevista, quando era pro R2D2 ter uma expressão, tá feliz, ele ficava sorrindo lá dentro do robozinho, né? Embora ninguém visse o rosto do coitado, ele ficava lá sorrindo. Uma coisa interessante também, o Anthony Daniels, ele era mímico, né? O que ajudou muito para ele fazer o papel dele. Em março de 76, com o elenco completo, né, Lucas pegou a equipe dele e foi para a África do Norte para começar, né, as gravações. O que, gente, foi muito, muito complicado. Porque eles estavam no deserto do Saara e, para sorte, entre aspas, né, pro azar deles, o Saara tinha recebido o maior volume de chuva dos últimos 5 anos. Eles perderam 2 dias de filmagem. Né, segundo o George Lucas, foi um desastre, né. Ele já estava vendo bastante dificuldade, estava bastante complicado para ele já naquele momento, e aquela situação lá já não ajudou em nada. Tudo dava errado, tudo. O R2 não funcionava, a roupa do C3PO quebrou e ficou uma pontinha no pé dele que cortou o tornozelo do ator Anthony Daniels. Temperatura de 37 graus logo de manhã na sombra, né, eles usando aquelas roupas pesadas, não era fácil para ele fazer essas gravações. Ou seja, tudo dava errado naquela locação no deserto. Teve vendaval também que destruiu também a parte das locações também. Isso também se repetiu quando ele fez o primeiro filme, Star Wars Episódio 1, né, também aconteceu a mesma coisa também. Mas, paciência, né? Todo mundo reclamava, a equipe técnica, os atores, das péssimas qualidades para das locações, menos o ator Alec Guinness. Ele deu um exemplo para todo mundo ali, né, segundo o pessoal comenta. Ele deu exemplo, ele animava as pessoas, a equipe técnica, os atores. Ele foi um exemplo, gente. Foi muito legal isso da parte dele. Então o George Lucas e todos, né, acho que eles tinham esperança de quando eles fossem terminadas as gravações no deserto e eles fossem pro estúdio, né, mudassem pro estúdio lá na Inglaterra, fosse ser mais tranquilas as gravações, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Lá nos estúdios foi muito longe de isentar a produção de problema. Eles já estavam super atrasados por causa das locações no deserto, super atrasados, e eles tinham que parar, porque tinha horário, a equipe tinha horário para trabalhar, então eles tinham que parar às 5h30. A não ser que nesse horário eu estivesse filmando. Só que muitas vezes eles estavam atrasados, né? E o George Lucas ele podia pedir para eles fazer 15 minutos de hora extra. Mas não adiantava, ele pedia, mas eles nunca atendiam, nunca. Isso foi muito complicado para ele também. E como eu falei lá atrás, né? Ninguém, né? Nem os atores, nem a equipe técnica, ninguém estava entendendo o filme, a proposta do filme, não estava levando o filme a sério, né? Um olhava para a cara do outro e falava assim, mas caramba, o que é isso? Igual o Harrison Ford fala, né? Uma princesa com trança esquisita, um macaco como copiloto. É um universo muito esquisito, ninguém está entendendo nada disso. Pessoal, George Lucas passou por momentos bem difíceis na Inglaterra. Ele, sinceramente, não foi, sei lá, só foi um dos momentos difíceis para ele. Ele não gostava de estar ali, isso no mínimo, né? Ele não gostava de estar lá. Ele tinha muitas dificuldades em geral, mas principalmente com o cinegrafista Gil Taylor, que ele era bem excêntrico, ele era excelente profissional, mas ele era muito excêntrico. E o George Lucas ele estava muito acostumado a fazer filmes pequenos antes disso, então ele estava acostumado a fazer de tudo, né? Ele mesmo posicionava a câmera,
arrumava a iluminação. Essa era uma postura que ele já tinha já por causa de fazer filmes pequenos. Só que, como agora é uma produção grande, tinha os profissionais certinhos para cada coisa, muitas vezes ele pegava e falava, posiciona a luz aqui, faz isso. Isso ofendia o cinegrafista, porque era o serviço dele. Então dava um desentendimento entre ele e o George Lucas, né? Dava um choque entre o estilo dos dois, né? Como fala o produtor, né? O Gary. Para ajudar, como já falei, ninguém entendia o filme, ninguém entendia o roteiro. Lá na Fox, com os atrasos, né? Os produtores estavam em cima do Alan Land, que era o apoio de George Lucas dentro, né? Dos produtores na Fox. E o pessoal estava indo em cima do Alan Land pedindo para que fosse mostrado o material, porque eles queriam que o filme estreasse numa determinada data e o filme só atrasando e estourando o valor de produção. Isso era gritante. Pior, eles não entendiam a ideia do George Lucas, não entendiam o que ele estava fazendo ali. E além disso, o estúdio se preocupava com umas coisinhas, gente, besta, gente, como por exemplo, se o Chewbacca, se ele ia ou não usar calça de couro no filme. Veja só, gente, se o Chewbacca usa calça, você está preocupado com isso, vê se pode um negócio desse. Daí chegou no ponto que a junta de diretores começou a entrar em pavor, em pânico. Eles começaram a forçar Lucas a encerrar o filme do jeito que estava. Queria que terminasse o filme e entregasse do jeito que estava. E o filme não estava pronto ainda. Daí o Alan Land pegou e falou pro Lucas, olha, queria ter só mais 2 semanas para terminar a gravação, porque ele não tinha como chegar na próxima reunião do conselho e falar, olha, tem mais coisa para gravar, falta mais ainda. Ele não podia, eles tinham que dar um jeito de terminar, pelo menos a gravação, para depois passar para produção, para edição do filme. E para conseguir fazer nessas 2 semanas, o único jeito era colocar mais uma equipe gravando, que ia ficar muito mais caro, mas a Fox preferia gastar mais do que deixar o projeto atrasar mais ainda. Star Wars estava programado para o Natal de 76, mas devido a tantos atrasos nas gravações, ele acabou ficando para ser lançado num outro período. Para não perder mais tempo, George Lucas passou das filmagens para pós-produção, para edição, para os efeitos especiais, sem pausa. Ele foi direto, ele estava detonado, gente. Quando ele sentou e começou a fazer a edição do filme, ele viu a primeira montagem do filme, ele levou um choque, porque estava horrível. Ele tentou de tudo quanto é jeito arrumar, mudar a edição, mudar o formato do corte, mas não dava certo, gente. O editor que estava trabalhando com ele também não colaborava, não fazia do jeito que ele queria. Eu sei que no final ele acabou demitindo o editor e resolveu começar do zero, mas ele também não conseguia acertar. Daí o que ele fez? Ele chamou para remontar o filme e começar a editar ele do zero. Ele chamou o Paul Hirsch, o Richard Chiu. Gente, eu peço desculpa da pronúncia, tá? Minha pronúncia de inglês é horrível, tá? Se eu pronunciar algum nome errado aqui, peço desculpa para vocês, tá? Mas ele chamou um trio, Paul Hirsch, Richard Chiu, e também ele prestou a esposa dele, a Márcia, que ela estava editando New York do Scorsese. Ficou 6 meses com ele. A tarefa desse trio de editores era dar energia e ritmo que o filme estava precisando, porque estava totalmente chato o filme. Daí eles redefiniram a data de lançamento para o verão de 77. Mas estava com tanto problema, com tanta dificuldade, que mesmo com essa data eles não estavam acreditando muito que ia sair o filme não, gente. Indo para, né, ele deixando um pouquinho a mesa de edição e indo para ILM para ver como é que estavam os efeitos especiais, eu vou falar para vocês, estava beleza? Não, estava uma porcaria, não estava indo para lugar nenhum, gente. Acreditem se quiser. Ele chegou lá e ele ficou muito decepcionado. Foi difícil, foi muito desesperador naquele momento, cara. Já tinha gastado metade da verba destinada para os efeitos especiais. Eles tinham já usado, já montando as câmeras de movimento, os computadores, a oficina, tudo certinho. Mas não tava ficando legal ainda. Pessoal, a gente pensa que é fácil fazer. Pensa que é fácil mudar a história do cinema, né? Não é não, gente, com muita luta, viu? Muita luta mesmo. Olha, o Alan Land, ele deu muita ajuda pra ele, cara, o CEO, né, da Fox. Se não fosse por ele, sinceramente, é um nome que muitos, acho que a maior parte não conhece, mas esse Alan Land, cara, se não fosse por ele, a gente não teria Star Wars hoje. Ele era um cabeça, né, ele era o CEO da Fox na época, e ele deu muito suporte pro George Lucas. Foi no ponto que, como ele estava à frente, né, eles queriam tirar a pele, né, desse Alan Land, né, porque tá dando suporte pro Lucas.
Ele teve uma reunião muito tensa e eles estavam querendo mesmo expulsar eles lá da Fox. O George Lucas também foi muito difícil, viu, gente? Foi uma época difícil. Difícil na vida dele. Tão difícil, tão tenso, tão estressante, extenuante, que depois de ter feito uma visita lá pra ILM, ele sentiu dor muito forte no peito. Ele achou que estava infartando, inclusive. Daí ele deu entrada no hospital, mas o diagnóstico dele foi hipertensão e exaustão. E ele foi avisado pelos médicos para reduzir o nível de tensão dele, né? Mas nessa altura do projeto, como é que ele ia fazer isso, né? Ele mesmo falou, né, que ele sentia que ele tinha entrado numa grande confusão, numa grande encrenca, mas ele não sabia mais como sair, porque já estava no meio do furacão, né, no meio do olho do furacão, não sabia como é que eles faziam para sair disso. Daí ele teve que tomar medidas meio firmes, né, drásticas, né, para conseguir salvar o projeto, salvar Star Wars. Muitos dos técnicos que trabalhavam na LM, eles tinham uma postura assim meio que hippie na época. Eles não estavam nem aí com prazo, não estavam nem aí. Daí o Lucas ele teve que ficar em cima deles, ir direto lá, ficar lá direto acompanhando eles. Ficaram meio chateados com isso na época, não gostaram muito não, mas ele foi obrigado a fazer isso para o negócio caminhar. Sei lá quanto tempo mais que demorar para ficar pronto. Demorou mais 1 ano e 6 meses para eles conseguirem terminar. O que o Lucas fez? O cara era esperto. Ele para inspirar, porque assim, era difícil para os técnicos também ter uma ideia, né, da visão do Lucas, né, do George Lucas. Ele pegou vários filmes antigos de guerra, né, filmes de guerra de avião, de coisa, editou e colocou para eles verem, para eles terem uma noção, né, do tipo de ação que ele queria, de luta, né, de avião atirando, né. Então tem umas cenas lá que você vê nos vídeos, é igualzinho, eles se basearam para fazer o Luke atirando dentro da Falcon, né, com o canhão de laser dele lá. Então é igualzinho, né, nos aviões de guerra eles tinham aqueles tipos de metralhadora. Então eles se basearam nessas cenas, nessas tomadas aéreas, né, e ajudou pra caramba os técnicos. Daí começou a andar. Daí finalmente, no inverno, Star Wars começou a tomar forma. O filme tomando forma, passou pro designer de som, que por sinal é um gênio, Ben Burtt, criar o fundo sonoro, aquele famoso som que a gente escuta do sabre de luz, do R2D2, das naves voando no espaço. E pra você ver como é que Star Wars é uma ficção fantasia, né? Porque no espaço é um vácuo, né? E o som ele precisa de ar para se propagar. E no vácuo não tem ar, consequentemente não tem som. Mas venhamos e convenhamos, né? A gente ia ser muito sem graça a gente ter som, não ter explosão também, não teria explosão. Então é uma fantasia. Então, mas assim, daí esse Ben Burtt, ele criou todos os efeitos sonoros. E para criar esses efeitos sonoros, ele teve que criar sons que não existem. Então ele teve uma ideia, junto com o George Lucas, de criar uma que eles chamaram de trilha sonora orgânica. Por exemplo, para o Chewbacca, ele usou uma mistura de sons de urso, de leão, de tigre, de morsa. Cada um dos movimentos, né, por exemplo, quando o Chewie, né, quando ele dá uma risada, ele pega de som acho que é de morsa, se eu não me engano. Quando ele dá um rugido mais bravo, é de urso. Quando ele faz algum tipo de barulho, ele usa de leão. Ou então ele mistura tudo junto. Pro R2D2, que é uma coisa assim bem curiosa, né, de ver, que foi bastante complicado, porque eles chegaram à conclusão que o R2D2, se fosse um ser humano, era como se fosse um bebezinho engatinhando. Daí ele pegou vários sons, né? A princípio ele pegou um monte de som eletrônico, mas ficou isso que não ficou legal. Então ele conversando com o George Lucas, né, e vendo essa personalidade, ele começou a gravar som de vários bebês. E no final ele combinou esse som dos vários bebês com a voz dele imitando um bebezinho. E tipo assim, sintetizou, ele tinha uma voz sintetizada, uma voz robotizada. E daí ele chegou na voz, no que a gente tem do R2D2, os gritinhos, do Arthur, né? Que acabou gerando um robozinho aqui no Brasil, né? O Arthur, por causa de um famoso erro de tradução, mas isso é uma outra história. Respiração do Vader, né? Ele fez isso colocando um gravador dentro de uma válvula reguladora de mergulho, né? Ele puxava a respiração, né? Ele fez isso, ele respirou algumas vezes e gravou a voz, essa respiração dele na válvula e usou para fazer a respiração do Darth Vader. Para fazer a voz do Vader, né? Quem fazia o corpo dele, as movimentações que usava a roupa era o David Prowse, que era grandão.
mas a voz do David Prowse não transmitia a imponência que o George Lucas queria que transmitisse. Então ele sempre pensou numa outra voz, né? Como não aparecia o rosto dele, tá dublando ele. A princípio ele chegou até a pensar no Orson Welles, mas como a voz dele era muito conhecida, ele falou assim, não, o pessoal vai reconhecer ele. Então ele chegou no James Earl Jones, que é a voz dele até hoje, né? Aquela voz imponente, né? Trabalhada assim, um pouco robotizada, né? Porque ele usa o sintetizador. Então chegou na voz do Darth Vader. Até, gente, abrindo parênteses aqui, tem um documentário muito legal do David Prowse, que acontece o seguinte, a gente nunca viu o rosto dele como Darth Vader. Primeiro porque ele usava máscara, né? Só que isso, pro ator, gerou um transtorno, uma insatisfação muito grande. Porque ele achava que... Primeiro ele não sabia que não iria ser usada a voz dele, porque ele faz todas as falas. Só que depois é dublado em cima com a voz do James Earl Jones. Ele achou, pelo menos, né, depois que teve essa primeira frustração, né, de ver que não era a voz dele que foi usada, quando chegou lá no episódio 6 do Retorno do Jedi, ele achou que, como ia tirar a máscara, que apareceu o rosto dele. Mas essa foi uma outra grande frustração, porque quando tira a máscara, não é o rosto dele que aparece, é de um outro ator. E agora eu não me recordo o nome desse ator, né, que eu não puxei aqui. Mas é um outro ator que interpreta o Darth Vader quando é tirado a máscara. Então nunca é usado o rosto do David Prowse, né? Nunca aparece ele. Só ostentando a roupa do Darth Vader. E isso se transformou numa grande frustração para ele. Parece que ele se desentendeu do George Lucas, né? Ele não pode participar dos eventos de Star Wars. É uma coisa bem chata, viu, gente? Bem desagradável, bem triste. E tem um documentário. Né, e tem um documentário que fala disso. Esse documentário se chama O Homem por Trás da Máscara de Darth Vader. É um nome meio compridinho, né? Mas que conta a história dele. É bem bacana esse documentário. Eu não sei se tem ainda, ele tinha na Netflix. É triste, mas é legal esse documentário aí. Fecha aspas, né? Voltando aqui. Pro C3PO, né, como eu já tinha falado, na voz do C3PO, né, o Anthony Daniels, ele hoje em dia a gente está muito acostumado já com a voz dele, né? Mas a princípio também eles não tinham pensado em não usar a voz dele, em dublar ele também. O Anthony, ele tinha criado uma voz de tipo mordomo britânico, estressado, nervoso, apavorado, né? Que é a voz que a gente conhece. Porque era o jeito que ele achava que o C3PO enxergava a vida, né? Vivia ali. E eles fizeram testes com um monte de ator também. Só que no final, né, um ator muito famoso que fazia dublagens, ele pegou e falou, eu acho que a melhor voz mesmo, que melhor se encaixa é a voz do próprio Daniels, né? O jeito dele, a interpretação dele está muito bem pontuado como C3PO, né? Ele se encaixou perfeitamente como C3PO, não tem por que de repente colocar outro, só usar a voz dele mesmo. Passado, né, essa primeira pré-edição que o George Lucas fez, ele fez uma exibição pequena do filme, né? Ele fez um primeiro corte, mas assim, com algumas cenas só, não tinha Estrela da Morte ainda, não tinha vários efeitos especiais, e só para alguns dos amigos dele, o núcleo dele ali, né? O Coppola, Spielberg, o núcleo de amigos deles lá. Com exceção de Steven Spielberg, ninguém gostou e nem entendeu do que estava acontecendo ali. Ninguém gostou do filme. Mas o filme estava incompleto ainda, né, gente? Então é complicado. Mas se tem uma coisa boa, por um outro lado, os executivos da Fox adoraram, né? Eles gostaram muito. Mas mesmo assim, como o filme estava incompleto, ainda não ajudou muito, né? Daí agora a gente parte, sim, depois passado isso, a gente vai partir para parte do filme, assim, acho que isso sim foi o que começou realmente a dar certo no filme, né? Que é a música, que é o tema musical. Né, porque o filme afinal é uma ópera espacial, né? Então, desde o início o George Lucas já tinha pensado já em fazer uma coisa assim orquestrada, né? Bem em contraponto da época, porque a época, anos 70, estava na época do disco, né? Era uma coisa assim bem a contraponto, não estava na moda temas orquestrados. Daí chega, mas a ideia dele sempre foi usar orquestra. Daí, como ele tinha muita amizade com o Steven Spielberg, ele apresenta para ele John Williams. John Williams já tinha ganhado o Oscar por Tubarão, junto com Steven Spielberg. Ele tinha feito um monte de trabalho para TV,
Inclusive a famosa série Perdidos no Espaço, hein, gente? Olha só que curiosidade legal. Em março de 77, conduzindo a Orquestra Sinfônica de Londres para criar a performance de Star Wars, foi gravado no período de 12 dias. A gente ganhou, gente, o que é considerada até hoje a trilha mais marcante da história do cinema. Essa trilha não tem gostando ou não gostando de Star Wars, sendo fã ou não sendo fã de Star Wars, nem todo mundo conhece essa trilha. E aí, pela primeira vez na produção de Star Wars, Lucas pôde abrir um sorriso de ponta a ponta na boca, porque algo realmente estava dando certo no seu filme. Isso foi muito, muito emocionante. Muito legal. A Fox queria e precisava de um trailer, porque ela gostava de exibir no Natal dos filmes que eram para ser no verão, né, subsequente, né, os filmes do verão seguinte. E eles não tinham assim ainda, estavam terminando ainda, né, não estava tudo certo ainda, os efeitos especiais, não estava pronto ainda. Eles fizeram o que tinha, né, mandaram para eles e fizeram um trailer com o que tinha para ser apresentado. Daí para assim, para promover o filme, para tentar promover o filme, que já, se falar a verdade, o George Lucas estava todo mundo esperando um fracasso estrondoso, mas o Lucas, como ele era muito esperto, ele aproveitou a Comic Con, né, da época, e naquele lance do merchandising, vocês lembram do merchandising? Ele lançou várias camisetas, ele fez um contrato com Stan Lee, com a Marvel, para lançar uma linha de gibis com romance falando sobre o tema do filme, não contando a história do filme, né, mas dentro do universo do filme, para atiçar os fãs de ficção científica. Daí deu certo, já naquele ano, no ano seguinte, mais de 500 mil cópias já tinham sido vendidas. Na época, na mesma época do lançamento do filme, ia ser lançado outro filme, aquele Agarra-me Se Puderes, né, com o Burt Reynolds e a Sally Field. E a Fox acabou mudando a data, porque ela não queria concorrer, estava com medo de que prejudicasse o filme. Eles mudaram a data do lançamento do filme para um dia antes do feriado do Memorial Americano, né? do dia Memorial Americano, que é no dia 25 de maio de 77. Ficou clássico pra gente até hoje. E, gente, menos de 40 salas de cinema concordaram em exibir o filme. Para ajudar ainda mais, ou melhor, para atrapalhar ainda mais na época, tinha um outro filme, né, que estava muito assim, sendo muito esperado na época, né, que ele era baseado num livro de muito sucesso, que era O Outro Lado da Meia-Noite, um livro de um best-seller da época, né? Então estava sendo muito esperado esse filme. Então eles estavam com muito receio que fosse atrapalhar. Como ninguém esperava nada, a crítica especializada não falou nada sobre Star Wars antes do lançamento do filme. Nem Time, nem Newsweek, nenhuma crítica especializada comentou nada, nem apostava nada no filme. Todo mundo esperava pelo pior no lançamento do filme, inclusive o George Lucas. Ninguém acreditava no sucesso do filme. Chega o dia 25 de maio de 77 e o filme é lançado. E o inesperado acontece. Quando começou o letreiro azul, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, seguido dos letreiros amarelos voando para o espaço, contando a história inicial do filme, foi mágico. E o gigantesco destroyer que não acabava nunca perseguindo a nave da Princesa Leia foi de tirar o fôlego, e aquilo mudou tudo. Os próprios técnicos da LM ficaram encantados, porque eles trabalharam na produção, mas eles não tinham visto o filme ainda. Né? Eles não tinham visto os efeitos que eles tinham criado, editados dentro do filme, com música, com as atuações. E teve alguns deles que ficaram emocionados até a ponto de chorar. O filme foi aplaudido de pé, ninguém tinha visto isso antes. No final, George, que não queria nada com a indústria de Hollywood, que atrapalhou muito ele antes, ele foi responsável por salvar ela, porque ela estava indo de mal a pior naquela época. Naquele ano, as ações da Fox, né, que estava super em baixa, dispararam em 3 semanas, bateu o recorde. Star Wars foi um grande sucesso mundial. Alan Land, ele foi numa premiere no Japão, e depois que terminou de exibir o filme, o silêncio foi total. Daí ele falou, meu Deus, zarou, né? Ele achou que o pessoal não tinha gostado. Mas depois ele descobriu que o silêncio no Japão é o maior elogio que um japonês pode fazer pro filme. Então aquilo lá foi elogio deles. Depois Star Wars, pro filme que ninguém botava fé, ninguém entendia, ninguém queria, ninguém acreditava, todo mundo achando que ia ser um fracasso, com tantas dificuldades de produção, que teve ator aí, né, que falou assim, que babaquice que é essa, né, que tem
um documentário muito legal chamado Império dos Sonhos. Aconselho vocês a assistirem, que é muito legal. Inclusive, tem no YouTube, procura lá. Depois de tudo isso, Star Wars concorreu a 10 Oscars naquele ano e levou 6. Levou, logicamente, por trilha sonora, direção de arte, efeitos visuais, mixagem de som, figurino, montagem e efeitos sonoros. Oscar de melhor filme, George Lucas concorreu como diretor, embora não ganhou, e ele ficou muito feliz por ter sido indicado. Mas ele não queria ter ganhado, gente. E o George tem um probleminha com a academia. Agora umas curiosidades extras aqui que eu vou falar pra vocês, gente. Os Jedi, eles são chamados Jedi. Já falei pra vocês que o George Lucas é muito fã do Akira Kurosawa. Ele bebeu muito das fontes de samurai. Você pode ver que a roupa do Darth Vader ela é uma roupa de samurai baseada em samurai, os próprios sabres de luz, e o próprio nome Jedi, né, ele vem de um gênero de samurai chamado Jedi Geki. Sabre de luz todo mundo sabe que são baseados em espada de samurai. O mestre Yoda é baseado em Kanbei Shimada, o sábio que cria um grupo de guerreiros do filme Os Sete Samurais. O termo que a força esteja com você, que a gente usa, né, que é usado direto no Star Wars e também em toda a saga, ela é uma variação da sentença cristã que o Senhor esteja com você e com seu espírito. É um paralelo entre a força e a fé cristã. Tá vendo, gente? Lucas também ele descreveu Obi-Wan como um homem de fina estirpe, pensativo e inteligente, bondoso e poderoso. Um cruzamento entre Gandalf, do Senhor dos Anéis, né, de Tolkien, e o samurai espadachim frequentemente interpretado por Toshiro Mifune. Uma outra curiosidade muito legal é que o Chewbacca, né, que o Lucas criou o Chewbacca, baseado no cachorro dele, né, que sempre andava do lado dele, né, do lado do carro dele. Pensou, né, como esse cachorro sempre estava com ele, como se fosse um copiloto, que podia ser um copiloto de uma nave espacial, né, tipo um cachorrão. E vocês sabem qual é o nome desse cachorro? Indiana. Indiana. E aí depois ele usar o nome do cachorro para dar o nome para o nosso querido personagem Indiana Jones, que por sinal no terceiro filme a gente vai descobrir que realmente o nome dele não é Indiana Jones, mas é Henry Jones Jr. Também na história do filme, Indiana é o nome do cachorro dele, né? Então essa é mais uma curiosidade da produção do Star Wars. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é alguma das curiosidades sobre Star Wars, um filme que estava quase que destinado ao fracasso, mas devido ao sonho, à perseverança e à crença de George Lucas, nesse sonho, nesse projeto dele, ele conseguiu lutar pelo que acreditava, batalhar pelo que acreditava, e do fracasso ele conseguiu ir para o sucesso, né, e fazer a gente junto com ele acreditar, né, nesse universo incrível que ele construiu, né, que é de Star Wars, onde existem princesas, onde existem cavaleiros, onde existem sabres de luz, onde existe uma força mística chamada Força, e que encanta tantos desde 1977, encanta até hoje, né? Seja nas séries como Mandaloriano, nas animações. Quem conhece é um fã ardoroso dessa saga, sabe muito bem do que eu estou falando. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Se cuidem porque a pandemia ainda não acabou. Se protejam, você que pode ficar em casa, aguenta as pontas e fique ainda. Você que tem que sair, tem que trabalhar, tome os devidos precauções, use máscara, mantenha o distanciamento, use álcool em gel, tá bom? Porque ainda não acabou. Dá um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Até o nosso próximo podcast, dessa vez sim, ainda onde nenhum homem jamais esteve, que o próximo agora eu vou estar falando de Star Trek. Um grande abraço e fiquem com Deus.